Sinal de grandeza. Aprende a escutar o que os outros dizem. Registrar a intimidade alheia sem divulgá-la é sinal de grandeza. Acolhe o desabafo de quem sofre e não censures quem erra. Por vezes, saber ouvir é mais importante do que expressar-se em todos os idiomas. Oferece o ombro amigo ao coração aflito. Todos carecemos de quem nos escute sem nada dizer. A indiferença aumenta o sofrimento de quem se sente sozinho. Não desconsideres a dor dos semelhantes. A solidariedade nas lágrimas de quem chora equivale a seguro abrigo de quem se encontra debaixo de tempestade. Um simples sorriso de simpatia e cordialidade pode resgatar uma alma ao abismo. Olá, estamos aqui mais uma vez para discutirmos o Evangelho de Jesus, fazendo uma reflexão sobre tudo que nós estamos passando neste momento, com as dificuldades que nos são impostas por esta pandemia. Eu achei muito importante buscarmos essa reflexão no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos falar sobre um ensinamento de Jesus, onde ele nos fala que quando nós estivéssemos reunidos em seu nome, ele estaria conosco. E onde ele nos aconselha a buscar a ajuda do Pai Celestial quando estivermos em dificuldades. Neste capítulo, o título é Buscai e achareis, que é o mesmo que a gente dizer, ajuda-te e o céu te ajudará. Nós damos muita importância aos nossos problemas materiais. Isso é super claro, isso é super lógico, é aceitável, porque nós estamos vivendo numa vida material. Nós estamos neste plano material e tudo que é relacionado a esse plano nos aflige, nos atinge diretamente. O que Jesus nos convoca a refletir é que nós não demos, para que a gente deixe de dar tanta importância para os problemas materiais, para a vida material. E muitas vezes nós nos esquecemos da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, e focamos mais na nossa vida material. E isso acaba nos fazendo sofrer por antecipação, nos acaba dando mais valor, potencializando mais os problemas materiais e nos fazendo nos distanciarmos da nossa vida espiritual. Então, eu acho interessante, diante de todas essas dificuldades que nós estamos passando, e não é só o Brasil, é o mundo inteiro, nós reavaliarmos os nossos valores, nós buscarmos compreender realmente o que nós necessitamos para vivermos melhor. Eu vou pedir licença para vocês para ler duas máximas de Jesus, que estão nesse capítulo, Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abre-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Nós vimos aqui que Jesus está
dizendo nesta máxima, para quando estivermos em dificuldade, nós buscarmos o socorro na espiritualidade. Quando ele nos diz aqui que o nosso Pai vai nos prover daquilo que necessitamos, que aliás ele já provém, né? Nós nunca ficaremos sem o auxílio. Que nós possamos sempre confiar nisso, que sempre seremos atendidos em nossas necessidades. Só que Jesus também nos alerta de que nós temos que fazer a nossa parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não é porque nós temos essa certeza que Deus vai nos prover daquilo que nós precisamos, que nós temos que negligenciar a nossa parte. Nós precisamos realmente contribuir, nos esforçando para alcançarmos aquilo que necessitamos. Isso é um sinal de maturidade espiritual. Se nós estamos necessitados de melhorar um problema de saúde que nos ocorrer, nós temos que procurar um médico, nós temos que procurar uma ajuda para melhorar a nossa saúde. Mas de nada adiantaria se nós procurássemos o médico, ou nada adiantará, se nós procurarmos o médico e não fizermos a nossa parte. Qual seria a nossa parte? Seguirmos o tratamento de acordo com as orientações desse médico, tomarmos a medicação de acordo com a orientação. Mas muitas vezes o que a gente percebe? A pessoa está doente e não faz a sua parte. Ela não vai procurar um médico e quando procura, não segue o tratamento direitinho. Então, isso não vai adiantar se ela não fizer a sua parte. Se na prescrição do médico está dizendo que tem que tomar um medicamento e tomando esse medicamento tem que se privar de algum tipo de alimentação ou de bebida, vamos supor a bebida alcoólica, por exemplo, e a pessoa teimar e beber junto com aquele remédio, ao invés de fazer um bem, pode agravar, pode piorar a sua situação. Assim somos nós diante de tudo na nossa vida. Nós precisamos pensar direitinho, refletir direitinho o que realmente nos convém, o que realmente nós estamos precisando. E muitas vezes, o que a gente faz? A gente inventa necessidades, a gente inventa prioridades e sofre por essas falsas necessidades. Um exemplo disso é, por exemplo, você sofrer porque não pode ter 20, 30 pares de sapato. Sofrer porque não pode dar uma tremenda festa de aniversário para um filho. Será que não é melhor a gente agir de acordo com a nossa condição, com as nossas possibilidades? Nesse caso, não estaríamos inventando uma necessidade? Assim também, nós temos que pensar em relação à nossa vida espiritual, em nossa vida material. Viver de acordo com aquilo que nós podemos, que está dentro das nossas possibilidades. Deus nos deu a inteligência, nos deu a capacidade cognitiva, nos deu a capacidade de aprender as coisas e nos desenvolvermos tecnologicamente para melhorar as condições de vida. Só que se nós não soubermos usar essa inteligência para nos favorecer, no sentido de nos engrandecer, tanto espiritualmente como materialmente, não vai adiantar. Então, nós vemos que essas máximas de Jesus estão ligadas à lei do progresso, ao princípio do trabalho.
lá no primitivismo, nós só nos preocupávamos em nos mantermos vivos, né, na nossa sobrevivência. À medida que nós fomos evoluindo, que nós fomos evoluindo a nossa inteligência também, nós fomos mudando essas nossas prioridades. Além de buscar o alimento para a sobrevivência do corpo físico, nós fomos também aprendendo a procurar a nossa evolução espiritual, o nosso bem-estar espiritual. E isso a gente vê no desenvolvimento da própria ciência, né? E a lei da reencarnação, ela vem nos ajudar a entender esse processo e essa bênção divina em que Deus permite que espíritos mais preparados, melhor evoluídos, melhor desenvolvidos, venham em nosso auxílio, em auxílio daquela civilização. Isso a gente vê tanto no âmbito religioso, como no científico e no artístico, né? Nós temos pessoas que se superam, né? Ou melhor, que superam a maioria em quesitos dentro da ciência, dentro da arte, dentro da ciência, né? E isso vem nos favorecer a superarmos as dificuldades próprias do nosso estágio evolutivo. Então, se nós hoje vivemos num mundo de expiações e provas, como o Espiritismo nos ensina, um mundo em que há uma mistura do bem e do mal, e até com a prevalência do mal, assim, a gente vê que ainda existe muita maldade no nosso mundo. Isso é devido à nossa situação espiritual, que ainda é dessa forma, né? Então, a necessidade de evoluir é até para que a gente melhore o próprio mundo que a gente vive. E nesta melhora, nós não pensamos só em nós individualmente, ela ocorre no coletivo. Então, nesse desenvolvimento científico, intelectual e moral do homem, ele vai mudando também as suas prioridades, vai mudando os seus valores. E é nesta mudança de valores que nós precisamos pensar bastante. Então, quando nós pedirmos a Deus alguma coisa, quando nós orarmos pedindo alguma coisa, nós precisamos refletir no que realmente nós necessitamos. E caso nós não sejamos naquele momento atendido, porque a própria lei de causa e efeito nos explica por que muitas vezes precisamos passar por tribulações, por dificuldades, nós termos o conhecimento de tudo isso é importante para nós aceitarmos, mas não aquela aceitação acomodada, de não fazer nada. Nós, na verdade, compreendermos por que precisamos ainda viver no mundo desta forma e, acima de tudo, nos despertar para conseguirmos mudar um pouco esse mundo. Mesmo que essa mudança seja pequena, mesmo que essa mudança seja individual, cada um individualmente trabalhar a sua melhora, trabalhar a sua reforma. Porque cada pessoa que melhorar vai refletir no coletivo. E então, esse momento de oração é muito importante. A gente pedir não só por nós individualmente, mas pedirmos também por todos aqueles que estão
convivendo conosco nesse mundo, nesse mesmo planeta. Nós precisamos sempre ligar os ensinamentos de Jesus com o nosso dia a dia. Porque se nós tratarmos os ensinamentos de Jesus como algo muito distante de nós, que não está dentro do nosso contexto, não vai adiantar de nada também nós orarmos, nós pedirmos a Jesus, pedirmos a Deus, pedirmos aos espíritos superiores que nos auxiliem, se nós não fizermos nada para melhorar naquilo em que nós estamos ainda imaturos espiritualmente. Então, quando nós falamos da necessidade que nós criamos, nós temos que lembrar disso, que a gente deixar de valorizar mais o ter e passarmos a valorizar mais o ser. Sermos mais solidários, sermos mais amorosos, sermos mais dedicados ao progresso e sermos mais humildes, o que não é fácil, não é? Tudo isso é o que vai nos fazer evoluir espiritualmente e moralmente. Dentro desses conceitos, desses valores que Jesus nos alerta e nos dá como normas para seguir, eu acho muito importante que a gente reflita bem que não adianta a gente querer uma mudança da noite para o dia. Eu lembro muito de uma fala de Emmanuel, em que ele sempre fala que a evolução não dá salto. Nós precisamos galgar a evolução passo a passo, mas sem desistência, sem esmorecer. Então, nós vamos cair muitas vezes? Vamos. Nós vamos tropeçar muitas vezes? Vamos. Mas, através da conexão nossa com Deus, com a espiritualidade superior, nós vamos adquirir forças para superarmos as nossas dificuldades. E, acima de tudo, o que é também muito importante, nos unirmos para uns irem ajudando aos outros. Um vai carregando o outro. Quando um tropeçar, o outro está mais firmezinho. Quando aquele que está firme tropeçar, o outro que já passou por aquilo vem e dá a mão. Então, isso é fundamental dentro do nosso contexto de evolução. Porque não adianta a gente ser egoísta nesse momento, porque nós não conseguiremos essa paz, nós não conseguiremos essa melhora se os nossos irmãos também não estiverem junto conosco, né? Isso a gente observa, inclusive, na própria lei da reencarnação, onde nós somos unidos num contexto familiar, num núcleo menor, e depois nós vamos expandindo esse núcleo na sociedade. Se um não está bem, o todo não estará bem, não é? Outra coisa que Jesus nos fala, nos alerta muito, é que nós temos a grande mania de acumularmos coisas, de acumularmos tesouros na terra, ou seja, de valorizarmos as coisas da terra. E ele nos adverte a procurarmos entesourar coisas que nós possamos levar de valiosa como a nossa espiritualidade. E ele fala, onde está seu coração, está seu tesouro.
onde está o seu sentimento, vai estar o seu tesouro. Então, se nós estamos muito presos a sentimentos muito negativos, sentimentos menores, nós vamos estar muito presos à materialidade. E quanto mais presos estivermos à materialidade, mais valor nós vamos dar às coisas materiais, à bajulação, aos sentimentos negativos, e vamos sofrer muito mais do que aqueles que já superaram isso, porque para a espiritualidade nada disso tem valor. Quando desencarnamos, não levamos nada desse mundo, a não ser as coisas boas que praticamos e a não ser as coisas boas que aprendemos. Depois Jesus nos faz também uma advertência em que ele fala: não vos inquieteis por não saber onde achareis o que comer para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É muito poética, é muito linda essa observação de Jesus, quando ele fala: olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, não guardam em celeiros, mas vosso Pai os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Então ele está nos fazendo a seguinte reflexão: nós, seres humanos, dotados de uma inteligência já bem mais desenvolvida do que os animais irracionais, não somos muito mais do que eles, e eles que nós julgamos inferiores a nós, nem por isso deixam de existir por falta de agasalho, por falta de alimento. E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar 1 palmo em vossa estrutura? Quer dizer, nós somos inteligentes, nós desenvolvemos a nossa inteligência, desenvolvemos a ciência, mas não temos a capacidade de colocarmos, de aumentarmos 1 palmo, ou que seja 1 polegada, 1 dedo na nossa estatura. Então, ele quer dizer com isso que nós precisamos cuidar da nossa preparação, da nossa melhora espiritual, porque essa material, esse corpo material, nós nem temos domínio sobre ele. Não adianta nós ficarmos com arrogância, acharmos que estamos muito além dos animais, acharmos que merecemos muito mais coisas do que nós temos, porque, na verdade, nós também somos pequenos. Essa vida material é quase que um nada, né? E quando ele fala que os pássaros e as ervas que estão lá no campo, eles têm tudo o que precisam para sobreviver. E nós que temos a inteligência, que temos a capacidade de raciocinar, de buscar a melhora, nós muitas vezes paramos na nossa preguiça espiritual, na nossa preguiça de evoluir, porque realmente não é fácil crescer, né? É muito difícil, a gente tem que vencer as nossas próprias dificuldades, os nossos próprios defeitos, né? Como Paulo de Tarso dizia, os nossos pecados. E realmente não é fácil crescer, mas sem o crescimento, nós não conseguiremos chegar à finalidade para a qual Deus nos destina, que é a felicidade. Então, quanto mais progredirmos espiritualmente, moralmente, mais distantes nós estaremos dos sofrimentos corriqueiros, provindos dos nossos interesses somente materiais. Então, vamos sempre buscar valorizar muito mais
o espiritual do que o material. Vamos procurar lembrar sempre do que Jesus nos ensinou e humildemente, no momento certo, pedirmos o auxílio da espiritualidade, o auxílio de Jesus. Mas, acima de tudo, vamos cavar as nossas próprias conquistas. Quanto mais nós deixarmos de valorizar o material, mais rapidamente nós vamos estar perto do sublime, nós vamos estar perto daquilo que importa, que é a verdadeira vida espiritual, que é o nosso acesso para uma vida melhor, para um mundo melhor. Vamos agora, finalizando a nossa reunião, agradecendo a Deus nosso Pai por esta oportunidade, rogar a este Pai de amor e de bondade que abençoe o nosso planeta, que envie os seus mensageiros do amor para auxiliar aqueles que estão em sofrimento nos hospitais, doentes em seus próprios lares, pedir a Jesus que chegue até os presídios, até os orfanatos, os asilos, que ampare aqueles lares que se encontram em desarmonia, que visitem o nosso lar nesse momento, que leve paz àquelas pessoas que se encontram jogadas pela rua sem teto, que ampare esses irmãos que estão trabalhando na linha de frente dos hospitais, os enfermeiros, os médicos, as pessoas que cuidam da saúde, da higiene, da limpeza, as pessoas que cuidam de fazer o alimento desses trabalhadores e desses doentes, que possam ser reconfortados, reforçados em sua fé, em sua força. Que ampare, Senhor, os nossos irmãos do Centro Espírita Júlio de Abreu Filho, essa grande família, que possamos todos, nesse momento, receber as bênçãos que necessitamos e que possa fluidificar as nossas águas, depositando nelas os elementos que necessitamos para o nosso refazimento físico e espiritual. Obrigada por mais esta oportunidade, Senhor. Graças a Deus.